louvor na Assembleia dos Santos. Regocije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adora os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se. E nós vamos cantar o hino que está no nosso boletim. E no número 4, sinceridade. E com sinceridade de fato no coração, vamos nos apresentar diante de Deus através desse hino. Dizendo, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci, por favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém, meus queridos. Vamos abrir a palavra de Deus dessa vez em Jeremias, capítulo 18, do 1º até o 6º versículo. Jeremias, capítulo 18, do 1º versículo até o 6º versículo. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor.
Leia comigo o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estamos diante de um Deus que tem poder para fazer da nossa vida algo totalmente novo. Isso acontece através da santificação. Santificação que só é possível, meus queridos, arrancando de nós o velho homem, tirando de nós a vida de pecado. E é o que nós vamos fazer agora, nesse momento de confissão. E eu te convido a fazer alguns instantes de oração silenciosa aí no seu lugar. E com toda a sinceridade do seu coração, vá à presença de Deus, na sua intimidade. Confesse seus pecados. Peça a Deus perdão. Peça a Deus forças. Peça a Deus que restaure a sua vida, que avive a sua alma. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos orar juntos. Sabemos, Senhor, que o Senhor é misericordioso, benigno, cheio de graça, Pai. Mas também sabemos, Deus, que o Senhor não se agrada de pecados, Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor é totalmente avesso, Deus, a qualquer forma, Pai, de malignidade nos nossos corações. Nós te pedimos, portanto, Deus, que o Senhor arranque isso de nós, Pai. Que o Senhor nos mostre, Pai, a cada dia, Deus, onde nós temos errado. Te pedimos, Deus, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, Deus, nos tornando mais santos, puros, irrepreensíveis nos nossos caminhos. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor nos fortaleça a cada dia e nos coloque no centro da tua vontade, Deus. Cultivando, Pai, virtudes do teu reino, buscando te agradar, satisfazer a tua vontade, Deus. E a tua vontade para a tua igreja é exatamente esta, que sejamos santos, porque o Senhor é santo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. E porque, muito embora, Deus, às vezes nós sejamos tão rebeldes, Pai, o Senhor ainda assim nos acolhe na tua casa e quer nos mostrar, Deus, que nós precisamos de transformação. Nos transforma, portanto, Deus. Estamos nas tuas mãos. Então nos faz de novo como barro nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Esse é o pedido, seu pedido nessa noite. Senhor, usa-me como um farol para esse mundo que jaz no maligno. E eu te convido a continuar nesse espírito de adoração ao Altíssimo, ficando de pé e dizendo: Senhor, se não for para te adorar, não existe nenhum motivo outro mais forte do que esse nessa noite. Se não for para me render inteiramente ao Senhor e te adorar, e te adorar, e te adorar. Você está diante do trono do Senhor. Adore ao Altíssimo. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Mais uma vez do início. Diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios. Erga suas mãos e adore. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos cantar, enquanto a gente canta, o próximo canto, eu queria convidar os diáconos a virem aqui à frente, sempre para trazer à frente os dízimos e as ofertas. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei glorioso. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei glorioso. Eu amo e adoro, diante dele príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. Eu amo e louvo ao Rei glorioso. Eu amo e adoro, diante dele eu me salvo. Eu canto e louvo ao Rei glorioso. Eu amo e adoro, diante dele eu me provo. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Mas Deus, temos muito que te agradecer, ó Pai. Esses dízimos e essas ofertas trazidas aqui à frente, ó Deus, é prova incontestável da tua graça,
do teu poder, da tua misericórdia, do teu trabalho em nosso favor, do teu cuidado e do teu sustento. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que trouxe aqui à frente. Obrigado por aquelas, ó Deus, também que continuam confiando firmemente no Senhor, que vão participar desse momento. Porque o Senhor é um Deus que abre portas. Cuida dessas pessoas, tranquiliza o coração delas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você pode se sentar. Você está adorando ao Deus nessa noite. Fez questão de, logo no primeiro capítulo da Bíblia, deixar bem claro quem foi que fez e que criou tudo que temos e tudo que somos. Deixou bem claro quem era o rei de toda a criação. Deixou bem claro o que ele poderia fazer se nós não tivéssemos pecado. Esse é o Deus a quem você está adorando. Ele não mudou de forma alguma. Ele continua reinando no trono de graça e misericórdia no céu, cuidando de cada um aqui, de cada família, de cada aflição que está no seu coração, de cada motivo de alegria também, porque foi Ele quem deu, e Ele se alegra com a gente. Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu te convido a adorar esse Rei com esse cântico, dizendo: Senhor, eu te adoro acima de tudo e acima de todos, com tudo que tenho e tudo que sou, com meus bens, com minha família, meu marido, com minha esposa, meu filho, tudo que tenho, Pai, é teu para te adorar. Sabe o que é que o Senhor faz? Quando a pessoa ora dessa forma para Ele, Ele diz: é meu prazer cuidar de você, porque eu sou o Rei da sua vida. Eu sou aquele que controla todo o universo. Eu sou aquele que não permite que um cabelo caia da sua cabeça sem eu ter ciência. Esse é o Deus a quem nós estamos louvando nessa noite. Você adora o nome dele. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós.
Ó Santo Deus. Está mais uma vez do início. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales declaram quem tu és. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo e maravilhoso, Pai. Aceita a adoração do teu povo nessa noite, ó Deus. Aceita corações quebrantados na tua presença, Pai. Declarando mais uma vez que tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Declare que Ele é santo. Tu és santo, tu és santo. Aleluia. Nosso Deus é santo, santo e santo. Sempre bom louvá-lo e engrandecer o nome dele. Netinho. Deixa eu te convidar a se colocar de pé mais uma vez, meu querido. Nós vamos entregar as nossas vidas agora a esse Deus Santo.
E logo nesse começo de ano eu gostaria de te perguntar se tem alguma coisa que você queira colocar diante de Deus de forma especial. Esse é o momento. Nós não vamos convidar as pessoas para vir aqui à frente, que o espaço está restrito, mas aí no seu lugar, eu quero te convidar a fazer isso. Se coloque diante de Deus. Hoje nós temos um motivo especial para colocar diante de Deus. Semana que vem estaremos indo para a temporada de acampamento. E vai ser um tempo de bênção, onde Deus vai falar, onde nós vamos ter a oportunidade de evangelizar. E nós vamos pedir a Deus por isso também. Vamos baixar nossas cabeças. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer imensamente, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Não simplesmente como um espectador passivo, mas o Senhor nesse momento está trabalhando nos nossos corações. Acolhendo, Deus, no teu sublime trono, Deus, todos os pedidos, Senhor, que são trazidos aqui à tua casa. O Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece as preocupações, as angústias, as expectativas, os sonhos do coração de cada pessoa aqui nessa noite. Nós te pedimos, Deus, que cada pedido, Deus, seja colocado na tua presença e que isso sirva, Pai, para nós estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Para a gente se aprofundar, Deus, nas virtudes do teu reino. Para a gente compreender a tua vontade e os teus caminhos para nós, que são mais elevados do que os nossos caminhos. Nos ensina, Pai, esse caminho de sabedoria e pacifica o coração de cada um aqui que hoje se encontra preocupado por alguma razão. Ainda, Pai, te damos graças, Deus, por cada pessoa que tem uma bênção em especial para contar já no começo desse ano. E te pedimos, Deus, que o Senhor multiplique essas bênçãos, Senhor, sobre cada família aqui representada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Cidadão? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, na casa do nosso Pai. Convido você a abrir a Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo 23. Salmo 23, onde leremos apenas um verso, o verso de número 5. Salmo 23, versículo 5. Convido você a ler comigo, de modo que façamos isso em uma só voz, todos juntos. Salmo 23, versículo 5, leamos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Novamente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Feche seus olhos, falemos ao Senhor mais uma vez. Pai, aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, transformando nossas vidas, ó Deus, na noite de hoje, e convertendo os nossos corações a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos uma mesa aqui à frente, e nessa mesa está posta a ceia do Senhor, é assim que nós chamamos, o pão e o cálice, preparados para que juntos, daqui a alguns momentos, participemos da comunhão do Senhor. No livro dos Salmos, este salmo tão conhecido sobre o cuidado de Deus conosco, nós encontramos em meio aos versículos este que destacamos, falando de uma mesa que o Senhor prepara para nós, na presença dos nossos adversários, e faz com que o nosso cálice transborde, num sinônimo de fartura, de muitas coisas, inclusive de alegria. Conta uma história que um grande homem, um doutor em sua área,
quando escrevia um artigo e o publicava, escreveu para uma professora sua de infância, agradecendo a ela pelos ensinamentos que ele havia recebido e porque eu havia ensinado a amar a poesia. Ela escreveu de volta dizendo o seguinte: eu quero que você saiba o quanto a sua carta significa para mim. Já estou velha, com mais de 80 anos de idade, vivendo a sós num pequeno aposento. Eu lecionei por 50 anos, mas em todo este tempo, a sua é a primeira carta de apreciação que tenho recebido. Será que esta é uma característica da nossa era, dos nossos dias? Nunca um povo tem recebido tanto e ao mesmo tempo tem sido tão ingrato. Um poeta britânico escreveu: Senhor, Tu tens nos dado tanto, dá-nos uma coisa a mais, um coração grato a Ti. O que é para você uma mesa preparada pelo Senhor na sua presença e ainda mais na presença até dos seus adversários? O que é para você o cálice do Senhor transbordando? No Salmo 23, isso significa que nada falta, isso significa que a alma é refrigerada, isso significa que há o Senhor guiando em todo o tempo, isso significa a companhia do Senhor em todo o tempo, isso significa uma mesa preparada, isso significa uma cabeça ungida, como que Deus capacitando você, isso significa que Deus habitará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Isto para falar só do Salmo 23. Quanto Deus tem dado a nós? Mas eu queria que daquilo tudo que você tem recebido de Deus, você caminhasse comigo para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E lêssemos um trecho dessa carta e conversássemos um pouco a respeito dela, porque eu quero que você reflita comigo sobre esse cálice transbordante de graça que Deus tem apresentado para você. Essa mesa farta que Deus tem colocado para você. E que eu espero, ao fim deste tempo de reflexão, o teu coração de gratidão a Deus te leve a atitudes na presença do Senhor. Eu quero que você pense bem, enquanto nós conversamos aqui, a respeito da graça de Deus transbordando na sua vida. Paulo escreveu aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, leia comigo, porque Cristo, quando nós morreu, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer juntos, mas Deus para conosco, pelo fato, por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Muito mais. Esse é o tema de Paulo aos Romanos nesta carta. Muito mais. Tudo de mal que o Adão e o pecado de Adão trouxe sobre nós, tudo de mal que o pecado trouxe ou traz sobre nós, muito mais é o que Deus nos dá por meio do Senhor Jesus Cristo. Salvação, reconciliação,
graça, vida. Tudo isso é o que Deus nos tem dado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está nesse texto que nós lemos agora há pouco. Se não, veja no verso 8. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. Eu quero que você vá dimensionando a graça de Deus para você. Eu quero que você vá imaginando aqui uma taça repleta de vinho e mais do que isso, repleta da graça que Deus te dá a beber, enquanto você se prepara para a mesa nesta noite. Tem a ver com o amor de Cristo ao morrer por nós quando éramos pecadores. Versículos 6, 8, 10. Você leu comigo? Nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Essa é a descrição que Paulo faz de nós. Foi quando estávamos nessa condição que o Senhor decidiu resolver o problema do nosso pecado. Resolveu nos amar. Irmão, você que está aqui nessa noite, a nossa memória é curta para esquecer quem nós somos. É veloz para esquecer de quem nós somos, de o que nós fazemos e dos pecados que nós cometemos. Em primeira mão, parece que é uma obrigação de Deus nos salvar. Não. Se você ler os capítulos anteriores, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Romanos, da carta aos Romanos, é um capítulo que mostra a que ponto a promiscuidade e o coração do homem pode chegar. Mostra a que nível o nosso pecado pode atingir. Nos faz ver quem nós somos de fato. E aí nós fomos justificados, no versículo 9, no sangue de Cristo. Fomos salvos da ira de Deus em Cristo. Salvos da ira de Deus. Guarda isso na sua memória aí. Nós somos reconciliados no versículo 10. Reconciliados com o Senhor. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou de usar muito o original grego, mas em alguns momentos isso é fundamental. A palavra que aparece para reconciliados aí é katalasein. Talvez você nunca mais se lembre dessa palavra, mas eu espero que você se lembre do significado disso. Reconciliado aqui não é só aquela coisa de você trazer alguém que está com um problema com outro e dizer, olha, conversem aqui, dê um aperto de mãos. Essa palavra usada para reconciliação nesse texto, ela tem a ver com mudar, trocar de inimigo para amigo. É muito mais do que só o seguinte, olha, a gente se entendeu. E como muitas vezes eu tenho ouvido, pastor, eu consegui perdoar, mas conviver fica mais difícil, né? Não foi assim que Deus agiu conosco. O amor de Deus conosco é que quando nós éramos seus inimigos, a reconciliação nos transforma de inimigos em amigos. Mais chegados que irmãos, como ele chama os seus discípulos que somos nós. É isso que Deus fez conosco. Aquilo que nós muitas vezes não somos capazes de fazer com o outro. Não faz muito tempo alguém me dizia o seguinte, pastor, é muito complicado esse negócio da gente ficar perdoando de novo, perdoando de novo, perdoando de novo alguém que está ferindo a gente. Eu disse a essa pessoa o seguinte, quantas vezes nós ferimos a Jesus e Ele nos perdoou? E em quantas dessas vezes Ele nos feriu para que tivéssemos que perdoá-lo? Jesus nunca nos feriu, nunca nos magoou. Nós aqui fazemos isso em todo o tempo e Ele continua nos perdoando. Continua nos perdoando. Ele nos amou tanto que por sua vida nos salvou. Nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer numa cruz e nos libertar do poder do pecado. Nós não podemos ser piores do que a descrição que Paulo faz aqui nesta carta da condição humana. Roma
era a capital do mundo naqueles dias. E como capital do mundo, era também para onde convergia a cultura, o dinheiro, a política, e era para onde convergia também todo tipo de pecado que o mundo conhecia. Estava lá. Não faz muito tempo alguém me recomendou uma série chamada Roma. E eu fui assistir. Irmãos, eu não sei se ela já saiu em português. Na época eu pude ver em inglês. Mas é de estarrecer. E quando você vai estudar e ler a história a respeito do que era Roma, pensar no imperador que queria abrir a sua mãe para ver de onde ele tinha nascido é o menor dos problemas. Incesto, pecado, príncipes de Roma tinham concubinas e também tinham concubinos. A homossexualidade, descrita no capítulo 1 dessa carta, a tal ponto de Deus deixar que o homem sofresse na própria carne os seus pecados, entregues por causa da sua atitude reprovável. Versículo 28, só para um exemplo disso que eu estou falando na carta aos Romanos, você deve ler depois esse texto. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a descrição que Paulo faz de um ser humano na carta aos Romanos. E o fazia sabendo do que ele estava falando. Paulo conhecia Roma, e conhecia muito bem. Ele era soldado romano. Será que algum de nós consegue cometer essa lista de pecado ou viver uma vida tão promíscua quanto a que se vivia em Roma naqueles dias? E Paulo escreve aos romanos que Deus os amou quando eles eram inimigos de Deus. Numa linguagem bem entendida pelos romanos naqueles dias, porque eles escravizavam o povo do Senhor. Além de tudo isso, ainda eram inimigos do povo de Deus. E Deus nos amou como amou os romanos, na mesma medida e na mesma proporção. Justificados, como está no texto do capítulo 5. Reconciliados com Deus, como está a partir do versículo 12. E quando alguém pudesse se levantar e perguntar, Paulo já se antecipa: acaso que culpa tenho eu do pecado de Adão? Por que devo eu pagar pelos pecados ou pelo pecado que Adão cometeu? Porque Paulo sabia, estava escrevendo a pessoas esclarecidas naqueles dias. O próprio Paulo, nesse capítulo 5, a partir do versículo 12, vai contrapor as pessoas de Jesus e de Adão. O pecado entrou por um homem, pelo pecado entrou a morte veio a todos os homens, mas não só isso, todos pecaram. Quem não conhece o capítulo ou o versículo 23 do capítulo 3? Quem consegue lembrar de cor comigo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o contexto. É a mesma carta. É a mesma sequência. É a mesma história. Todos nós, indistintamente, e Deus nos amou. Nossos problemas podem até ter começado pelo pecado de Adão. Mas sejamos honestos. Cada um de nós pode facilmente ser alinhado com Adão nos pecados que tem cometido. Outra pergunta que eu ouvi: pastor, por que somos tão orgulhosos? Por que somos assim? A resposta: porque fomos feitos semelhantes a Deus
mas não deuses. E essa é a grande confusão que se tem feito na nossa cabeça. Aliás, é a confusão na cabeça do diabo, que foi expulso do céu por querer ser igual a Deus. É a confusão na cabeça de Eva, que mais do que querer comer da fruta proibida, ouviu de Satanás: Deus não quer que você coma, porque o dia em que comer será igual a Ele. Nós somos aqueles que precisamos da graça de Deus, e o maravilhoso é que Deus dispôs essa graça abundantemente numa taça, em uma mesa que Ele arma na presença dos nossos adversários. Antes da lei, diz esse texto de Paulo aos Romanos, o pecado já existia. A lei não veio para resolver o problema. Caso eu a cumprisse toda, eu teria justificativa e seria salvo. Porque esse é outro erro que pode se cometer, ou que já se cometia naqueles dias. Já não uma vez me perguntaram: pastor, me mostre alguém capaz de cumprir toda essa Bíblia que vocês pregam. Já perguntaram isso para você? Tem alguém que consegue viver do jeitinho que está nesse livro? Tudo? Tem alguém que nunca pisou numa letrinha dessa daí? Como é que você se explica para um não crente, para alguém que não tem temor a Deus, quando ele te faz essa pergunta? Você começa a tentar justificar os teus atos e os atos de outros crentes? Você começa a tentar dizer que não é bem assim? Você começa a tentar explicar ou justificar que as coisas são assim mesmo, todo mundo faz? Ou você tem peito para dizer o seguinte: é verdade, ninguém cumpre toda essa lei, inclusive eu. E é por isso que eu preciso da graça de Deus. Pega a minha vida e passa ela a pente fino nesse livro, e você vai ver que tem muita coisa ruim na minha vida. E é por isso que eu preciso da graça de Deus. A lei, quando ela vem, ela só serve para ressaltar o mal que eu cometo. Porque naquilo que eu podia estar em dúvida se o que eu fiz é certo ou errado, a lei vem e me diz: você está errado mesmo. Naquilo que a minha consciência poderia me trair, dizendo eu: não, mas eu estou de bem com a minha consciência, isso é que importa. Não, o que importa é o que a lei diz. Se a sua consciência está cauterizada, trate dela. Se a tua consciência está envenenada pelos princípios do mundo, trate dela. A Bíblia é que diz o que está certo e o que está errado. E quando confrontados com a Bíblia, bem, aí cada um de nós toma ciência de quem é. E Deus nos amou e nos oferece uma mesa. Prepara-me uma mesa na presença do meu ou dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, me honra nessa mesa, e o meu cálice transborda. Olha o que Jesus faz. Na comparação entre Adão e Cristo, nós encontramos as duas vidas. Da transgressão ao dom gratuito. Da condenação à justificação. Da morte para a vida. Da ofensa que cometemos contra Deus para a justiça de Deus em nós. Da desobediência que nós vivemos para a obediência que o Senhor nos ensina. Do nosso pecado que ressalta para a superabundante graça descrita por Paulo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Do reino de pecado para o reino da vida. Isso você encontra lendo os versos 16 a 19 deste capítulo. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Me unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto de Romanos, até aqui exposto para você, meu querido, faz ver quem nós somos e o quanto Deus nos ama e como Ele oferece para mim, que não sou merecedor, essa mesa. Como Ele oferece para você esse cálice cheio de graça. Mas para que nós tomássemos
Esse cálice que acompanha, ou que é acompanhado de paz, de alegria, de esperança. Estão todos aí nesse texto. De motivos de alegria, tais quais esperança da glória, que no capítulo 3, 23, nós dizemos que todos carecemos dela, e agora Deus nos oferece. Da paz com Deus, a ponto de passarmos por tribulações, e as tribulações para nós ser a garantia de que nós somos filhos de Deus. Até quando Jesus diz que é para termos bom ânimo, porque Ele próprio também passou por tribulações. Quando nós nos gloriamos na esperança, na perseverança, na experiência que vai sendo traduzida melhor nesse texto, por caráter aprovado. Quando Deus mesmo nos ama e nos firma nos seus passos. Enquanto o nosso cálice transborda na mesa que o Senhor nos prepara, que tipo de cálice Cristo teve de beber para que isso fosse possível a nós? De tudo que eu te falei agora, eu quero que você reflita muito bem no que eu vou te dizer. O cálice que é proposto para você é o cálice da graça. Mas o cálice que Jesus precisou beber começa numa manjedoura. Sabe por quê? Naquele dia, Ele que era Deus e que habitava em meio à santidade, adorado por anjos, esvazia-se de si mesmo, assume a forma humana, a forma de servo, para vir habitar entre nós. É o que nós chamamos de humilhação de Cristo, que começa aí. Para que você tomasse o cálice da graça. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmo 75, versículo 8, para saber que cálice Jesus teve que tomar. Porque na mão do Senhor, e na sua Bíblia deve estar todas as letras maiúsculas, porque essa é a tradução de Yahvé. Yahvé é a palavra para designar Deus, eu sou o que sou. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Esse cálice começa a ficar diferente daquele cálice da graça. Apocalipse 16, 19 vai esclarecer que cálice é esse que sovem-no até as escórias. Que cálice é esse que todos os ímpios da terra tomam dele. Apocalipse 16, versículo 19, fala de Jerusalém, a grande cidade que se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Enquanto para mim e para você é oferecido o cálice da graça, Cristo tomou o cálice do furor da ira de Deus. No momento em que Jesus ia sendo preso, Pedro arranca da espada, lançando mão dela, quer tirar a vida, ou pelo menos lutar pela vida de Jesus, enquanto tentava tirar a vida dos soldados. E você vai ler em João, capítulo 18, versículo 11, que Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus começava a dizer a Pedro o seguinte: há um cálice preparado, que Deus, o Pai, está me dando, e esse cálice é o cálice da ira de Deus, que começava ali agora, ou se estendia, depois de ter nascido, sendo preso. Isso está indo para frente.
Você se lembra desse momento? O Getsêmani. Enquanto é preparada para mim e para você uma mesa na presença dos adversários, enquanto o seu cálice transborda de alegria, o Senhor Jesus estava só, num jardim, orando, dizendo ao Pai o quê? Lembram da oração? Se possível, passa de mim esse cálice. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E depois, voltando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, que eu o beba, faça-se a tua vontade. Porque Jesus sabia que estava próximo o momento em que ele tomaria do cálice da ira de Deus. E uma coroa de espinhos é colocada sobre a sua cabeça. Cravos atravessam as suas mãos e os seus pés, enquanto ele era colocado numa cruz. Cruz que ele próprio carregou, que não era dele, era minha e era sua. E depois de ver tudo quanto já estava consumado, João 19, 28 registra: disse Jesus: tenho sede. Lembra disso? Tenho sede. O que deram a ele? Uma esponja embebida em vinagre. Enquanto para nós é preparada uma mesa na presença dos adversários, enquanto somos honrados como um rei, e isso quer dizer a cabeça ungida com óleo, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Enquanto o nosso cálice transborda de alegria, o cálice que transbordava para Jesus era o cálice de sofrimento e da ira de Deus lançada sobre ele. Foi por nossa causa. Mas ainda não está bom. Foi por você. Para que vivamos essa vida de plenitude, de abundância, ao invés de morte. Para que essa mesa fosse posta diante de nós. Para que a vida cristã fosse de verdade vida cristã. Cristo tomou o cálice da ira de Deus que devia cair sobre mim e sobre você. À luz da carta escrita por aquele doutor e da resposta que ele ouviu, no mínimo, a vida cristã tinha que ser uma vida de gratidão. No mínimo, precisaríamos desfrutar e viver essa vida na sua totalidade. Precisávamos viver essa vida cristã desfrutada no seu máximo, nos momentos de oração, de leitura da palavra, de comunhão. Não podemos desprezar o que Jesus fez por nós, não podemos desprezar o cálice transbordante de graça que Ele oferece para nós bebermos, quando Ele bebeu o cálice da ira por nossa causa. Não podemos nos esquecer que quem devia ter bebido o cálice da graça era Jesus, e o da ira que era nosso. Ele nunca pecou, nós sim. Nós sim.
Nós merecíamos a ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos fracos, nós éramos pecadores, e pode ser que se algum de nós fosse talvez um pouco bom, alguém se animasse a morrer, mas isso não aconteceu. Antes, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Pelo menos por gratidão, a nossa vida cristã e de santidade, de intimidade com o Senhor tinha que ser mais profunda. A nossa disposição para perdoar tinha que ser mais avivada. O nosso desejo de ver pessoas, outras conhecendo a Jesus como nós conhecemos, tinha que ser transformado em palavra de evangelização e de testemunho. Os nossos padrões tinham que ser mais balizados na palavra. Tínhamos que ser diferentes do mundo, de todo mundo, enquanto todo mundo não for igual a Cristo. Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Unge a sua cabeça com óleo, como dizendo: para mim você é um rei. Para você se assentar na mesa como um rei, para comer como um rei. O Senhor transborda de graça o cálice que te oferece, para você tomar dele. Enquanto o cálice da ira de Deus, Jesus o sorveu todo, no seu lugar, no meu lugar. O que fazemos dessa vida que o Senhor nos dá? Senhor, de tudo que o Senhor já nos tem dado, só mais uma coisa eu te peço: dá-me um coração grato. E que essa gratidão, uma vez consciente você do que Deus fez e tem feito por você, te impulsione a verdadeira vida cristã, que não é uma vida de obrigações, mas de gratidão. Que não é uma vida de tenho que fazer, mas antes eu tenho prazer em fazer. Que não é uma vida de lamentos, porque tem que deixar as coisas do mundo, mas é uma vida de alegria, porque troca as coisas do mundo pelo cálice da graça que o Senhor oferece. Por uma vida que é vivida aos moldes do que Jesus viveu. Essa mesa só está posta aqui porque Jesus tomou do cálice da ira. E aqui estão o corpo dele partido e o sangue dele derramado por nós. Ele era rei. Ele merecia uma mesa na presença dos inimigos. Ele merecia unção de rei. Ele merecia um cálice transbordante de graça. E passou para nós, para tomar no nosso lugar o cálice que era nosso, o da ira de Deus. Baixa a sua cabeça, pense sobre isso. Você tem duas escolhas. Uma delas pode ser abrir mão desse cálice da graça, começando a pensar no seu coração, até por tentação do diabo contra você, que você não é digno desse cálice da graça de Deus. Você pode começar a imaginar o seguinte: que eu não sou merecedor do que Cristo fez por mim, eu não merecia ter o lugar dele trocado com o meu. Não deixe esse pensamento te caminhar para outro lugar, senão para se lembrar que foi por amor que ele fez isso por você. O outro caminho, é o melhor a tomar, é você louvar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele tomou o cálice que era seu, e tomar com alegria do cálice que o Senhor Deus prepara para você. Tomar da graça de Deus sobre a sua vida e confessar os seus pecados para que o Senhor te perdoe deles, porque Ele já morreu por eles.
Tomar do cálice da graça e dar um novo rumo na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Ou consertar o rumo da sua vida. Se vinha certo, em algum tempo você se desviou desse caminho. Não ficar com vergonha de se assentar à mesa porque está sujo. Mas antes propor a se limpar e então, como um filho pródigo, banhado, roupas limpas, anel no dedo, sandálias nos pés, assentar-se no banquete que o Senhor oferece a você, da graça, para que você seja transformado de inimigo para amigo de Deus, e passe a viver como tal. Deus, só o Senhor, mais ninguém. Tantos outros são nominados profetas, grandes homens da história. Nenhum deles morreu por mim. Nenhum desses ressuscitou. Nenhum desses recebeu sobre si o castigo que me traz a paz. Nenhum desses tomou o cálice que era meu. Nenhum desses recebeu sobre si a ira do Senhor, ao ponto de clamar como Jesus fez: Deus meu, por que me desamparaste? A cólera da ira do Senhor recaiu sobre Cristo, a ponto do Senhor voltar o rosto do teu filho. Jesus tomou o mais amargo dos cálices, onde o vinho estava misturado ao fel. Numa esponja, aquilo se transformou em vinagre, e ele sorveu no meu lugar. Deus, que a minha gratidão a Ti me direcione a uma vida digna do Teu nome. E que, ó Deus, seja esta a oração dos Teus filhos neste lugar, nesta noite. E daqueles que hoje entenderam o que Jesus fez por eles. Recebe esse nome e escreve no livro da vida. E direciona, ó Pai, para que o caminho traçado e trilhado daqui para frente seja um caminho digno da gratidão que nós devemos ter ao Senhor, pelo que fizeste por nós, a nos trazer das trevas para a luz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros a se colocarem aqui à frente. E nós vamos tomar a ceia do Senhor. Essa ceia que foi tão cara ao nosso Deus. Porque na noite em que nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele toma o pão. Eu gostaria de convidar ainda alguns presbíteros que estão em disponibilidade. Nosso irmão Milton, estão chegando aí, irmão Jonas. Seu irmão Germano, está chegando aí. Na noite em que Jesus é traído, Ele toma o pão. Diz assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, e fazei isso em memória de mim.
revestir. A escuridão fugiu, pois treme a sua voz, treme a sua voz. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Desde sempre do tempo é o Senhor, o início e o fim, o início e o fim. Deus triuno é, Pai, Filho e Espírito, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Minha alma cantará ao Senhor. Nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Minha alma cantará ao Senhor. Nessa mesma noite, aquele que, por livre e espontânea vontade, escolheu carregar sobre si os nossos pecados, nos deu do cálice gracioso da nova aliança. Quando ele disse: tomai e bebei, esse é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero
ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Algum irmão foi omitido de algum elemento? Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, alguns avisos rápidos. Nós não temos mais vagas para a temporada do Acamp. Estamos com as 2 semanas lotadas, com a fila de espera enorme. A gente pede para as pessoas, olha, faça a sua inscrição, faça logo a sua inscrição, porque infelizmente chega nesse tempo e não tem mais vaga. Então eu peço para os irmãos que agora estejam em oração. A gente tem uma oportunidade de Deus para a gente evangelizar e falar de Deus a crianças, adolescentes e jovens que nós vamos encontrar lá. E nós também temos a honra de receber muitos visitantes na nossa igreja hoje. Então eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, assim que eu falar teu nome, por alguns instantes, só para a gente te conhecer, te dar um abraço.
Túlio Melquiades, está lá atrás, olha ali, ó. Seja bem-vindo, meu querido. A Débora de Lima, cadê? Está aqui também, ó. Seja bem-vinda. A Iamara, é isso? Iamara, oi? Ali atrás, olha ali. Bem-vinda, minha querida. Matheus Rodrigues. Cadê o Matheus? Está aqui, seja bem-vindo, grande homem. A Tereza Helena. Tereza Helena, não estou vendo. Então, o Alexandre, também não estou vendo. O Kilson e a Cláudia. Estão aonde, meu Deus? Estão aqui do meu lado direito. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Deus nos abençoe. E sejam todos muito bem-vindos para voltar assim que puderem. Eu espero que possam sempre. Bem, meus queridos, nós estamos em plena campanha para a nossa reforma. Estamos aqui com esse plástico preto bonito de novo. A gente tirou para a nossa cantata, mas colocamos de novo porque a reforma continua e nós precisamos da ajuda e do engajamento de toda a igreja. Então, se você ainda não teve a oportunidade ou não tomou conhecimento da nossa campanha, eu vou te pedir, meu querido, que procure André Gustavo, o vulgo esperto, dá um aceno, fique em pé. Eu sei que você não é muito bonito, mas faz uma frente, né? E aí você pode conversar com ele sobre a sua contribuição. E eu espero que todos se engajem, porque isso é para o crescimento do reino de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a gente tenha uma acústica melhor no nosso templo, para que o reino de Deus assim cresça, em nome de Jesus Cristo. Estamos iniciando o ano e não dá para ser de outra forma senão com oração. Então, de amanhã até sexta-feira, todos os dias, 19h30, nós teremos reuniões de oração na igreja todos os dias. Então, a gente conta com você. Venha, vamos orar. Nosso tema que vai reger essa semana e depois a vigília que nós teremos no fim do mês é o que Deus quer para nós em 2014. O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus para Madalena nesse ano de 2014? Então a gente precisa da participação dos ministérios, orando, buscando pela vontade do Senhor. Então amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. E no final do mês, no último dia do mês, na virada para o dia 1º, nós teremos a nossa vigília de 8 da noite às 6 da manhã. A primeira etapa dirigida pela Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja, a SAF, indo de 8 até meia-noite. E a partir de meia-noite, o Ministério Jovem da Madalena assumindo e conduzindo a vigília até 6 da manhã. Ah, eu queria participar da vigília toda, pastor. Venha. Fica aqui de 8 às 6 da manhã. Se você puder, se aguentar, é bênção. Né? Passar esse tempo todo em oração. E nós estaremos orando pelos ministérios da igreja. O sábado que amanhece já é o sábado do final de semana, sábado e domingo, 1 e 2 de fevereiro, onde nós comemoraremos o aniversário da Igreja da Madalena. A igreja faz aniversário no dia 28 de janeiro, que é no meio de semana, e aí nós celebraremos no primeiro final de semana, com a presença do pastor reverendo Adão Carlos Ferreira do Nascimento, que é diretor do Seminário Presbiteriano de Campinas. Então ele estará conosco aqui naqueles dias 1 e 2 de fevereiro. Então você vai já também convidando pessoas para virem, para celebrar conosco a gratidão a Deus e ouvirem falar do Evangelho do Senhor. Outra coisa, esse ano nós temos metas a atingir, não só das obras que a gente pretende concluir aí, pelo menos a parte interna do templo esse ano. Estamos agora nessa fase aqui do púlpito, e agora é parte de acabamento aqui dentro, como também esperamos melhorar o trabalho nosso nas congregações. Nós temos igreja para organizar, Bongi, Bairro dos Estados, Itapissuma, e contamos com a participação dos ministérios e pessoas ajudando no trabalho das congregações. E os nossos grupos pequenos, ou pequenos grupos como nós chamamos, que são grupos familiares. Hoje nós já temos alguns grupos aí no boletim funcionando pela cidade, mas a gente precisa multiplicar esse número de grupos, porque a gente quer dar ênfase ao acolhimento na vida da nossa igreja.
E os grupos pequenos são é um ministério de oportunidade para a gente conviver, compartilhar. Então você que ainda não faz parte de um grupo, procure-nos para que a gente possa te dizer como fazer. E se você quiser dispor a sua casa para abrir um grupo lá, me avise também. E a gente pretende abrir grupos aí por toda a cidade do Recife, onde nós temos os membros da nossa igreja. E uma outra coisa que a gente fez hoje de manhã e vamos fazer aí por alguns domingos. Hoje é domingo, culto de comunhão. Todo mundo já identificou os visitantes que estão na igreja. Eles foram apresentados. Quem não foi apresentado é porque não é visitante mais. Você conhece todas as pessoas que não se levantaram? Porque às vezes a gente conhece os que sentam mais perto da gente, fazem parte do nosso ministério, são amigos ou pais dos nossos filhos. Bem, eu quero te desafiar, terminando o culto, você dá uma circulada assim e não ter a vergonha de perguntar: meu irmão, você é da igreja há quanto tempo e a gente não se conhecia? Pergunta o nome. Porque às vezes a gente fica naquela situação, eu fico sem jeito de perguntar, né? A pessoa já está aqui na igreja há mais tempo, eu lembro que me foi apresentado, mas eu não lembro o nome, fico com vergonha. Hoje a vergonha está de lado, não vale mais, porque o pastor liberou para você poder perguntar e ninguém vai ficar constrangido. Tem muita gente nova que tem chegado na nossa igreja, graças a Deus, e tem a turma aí da velha guarda, gente que está carregando a história dessa igreja há muitos anos, e nós precisamos nos conhecer uns aos outros para sermos mais fortes na comunhão e no serviço do Senhor. Amém? Amém? Amém. Vocês entenderam o que eu falei? Vai ver, não disseram amém porque não entenderam. Se entenderam, vamos ficar de pé, receber a bênção, e depois da bênção e do tríplice amém que nós cantaremos juntos, você então procure aí conhecer as pessoas que estão por aí, tá bom? De repente tem alguém, eu não conheço, gente da maturidade, não conhece o jovem ainda, pergunta quem é, vice-versa. Nós somos uma igreja, a igreja da Madalena já foi conhecida pela família Madalena, e a gente está perdendo isso, irmãos. Vamos resgatar isso, vamos resgatar isso. Tem primo que a gente não conhece, tem tio que a gente não conhece, é só chegando perto e perguntando, para saber quem é. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo e glorioso Espírito do Senhor seja sobre todos nós, sobre todo Israel de Deus, quer aqui ou espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Oh!